Muitos personagens que obtiveram muita fama ao longo de suas vidas acreditaram que possuíam um poder superior sobre o resto dos mortais. Esse pensamento faz com que se sintam como deuses e são pessoas arrogantes e com grande soberba. Segundo muitas pessoas, a atitude dessas pessoas, que acreditavam estar acima do poder de Deus, fez com que ele demonstrasse sua grandeza e seu poder, com nefastas consequências para as pessoas que veremos a seguir. Topo 5 pessoas famosas que zombaram de Deus e morreram 5. John Lennon, o famoso vocalista integrante da extinta banda dos Beatles, em uma entrevista zombou de Deus. Nessa entrevista, realizada por Sullivan para um programa de televisão, foi feita uma pergunta sobre a fama e a resposta, dada por este famoso cantor, estava cheia de vaidade e soberba. Diante da pergunta do entrevistador, John Lennon respondeu dizendo que o cristianismo iria desaparecer e que não iria discutir sobre isso, porque estava muito seguro disso. Além disso, disse que Jesus Cristo era um bom sujeito, mas que seus assuntos eram muito fáceis. E, finalmente, acrescentou que os Beatles naquele momento já eram mais famosos que Deus. Esta entrevista foi realizada em 1966. E, obviamente, este comentário trouxe consequências graves. Essas declarações causaram comoção a nível mundial e muitas pessoas começaram a odiá-los e fazer fogueiras para queimar seus discos quando Lennon morreu anos mais tarde. As pessoas mais crentes associaram sua morte a este fato e afirmavam que seu assassinato pelas mãos de seu próprio fã, David Chapman, que lhe deu 6 tiros, foi uma vingança de Deus por ter se considerado superior a ele. Seja como for, o que é real é o fato de que Lennon declarou ser superior a Deus e teve um final bastante trágico. 4. Christine Haywood. A jamaicana. Christine Haywood era uma jornalista e apresentadora, além de ser uma defensora dos pobres e da música reggae. Essa mulher, durante uma entrevista, ela fez algumas declarações que causaram grande expectativa entre os membros da religião católica, pois suas palavras foram sobre os textos sagrados. Ela disse nada mais nada menos que durante sua vida ela tinha visto muitos livros, mas que, sem dúvida, a Bíblia era o livro pior escrito que ela já tinha visto. Esta situação, obviamente, ofendeu muitos católicos, já que para eles este livro é a palavra de Deus, para alguns católicos. Essa jornalista foi objeto da justiça divina e perdeu a vida de uma forma bastante trágica. Christine foi encontrada em junho do ano 2006, carbonizada em seu carro sentada nos assentos traseiros. Seu corpo estava totalmente irreconhecível e teve que ser identificado pelas joias que ela estava usando. Muitas pessoas definiram este fato como uma aplicação da mão de Deus, diante da ofensa que esta jornalista havia realizado. 3. Marilyn Monroe. A atriz americana. Marilyn Monroe foi, em sua época, uma pessoa muito influente. Ela tinha muita fama e alimentava o fogo de seu grande ego e suas pretensões de grandeza. Uma vez em um programa de televisão, ela deixou bastante claro sua falta de humildade. Naquele show apresentado por Millie Graham, que se passava por um pregador, ele a visita e manifesta que Deus o enviou para pregar a ela a palavra de Deus. Marilyn ouviu atentamente o que o pregador lhe dizia. No entanto, ela respondeu com grande arrogância que não precisava de Deus, do qual o pregador estava falando, já que sua própria palavra estava acima da dele. Uma semana após o incidente com o pregador, Marilyn Monroe foi encontrada morta em seu próprio apartamento. Este fato ocorreu no 5 de agosto de 1962, às 4h55 da manhã. E até agora, não foi possível comprovar com exatidão os fatos que cercam essa misteriosa morte. Dos Hugo Chávez, o que foi presidente venezuelano, Hugo Rafael Chávez Frias desafiou o poder divino em 2 ocasiões, o que trouxe consequências graves, tanto para o país que presidia quanto para o seu estado de saúde. Este presidente mostrava sua arrogância e prepotência em todas as aparições que ele fazia através dos meios de comunicação. A primeira vez que as pessoas consideraram que ele desafiou o poder de Deus foi quando, no ano de 1999, disse que se a natureza se opusesse, ele lutaria contra ela. Curiosamente, pouco tempo depois, no estado de Vargas,
A força da natureza destruiu muitas casas e tirou muitas vidas, devido a chuvas muito fortes que desencadearam um desastre natural. Também em um ato oficial no ano de 2010, o falecido presidente disse que, do fundo de suas entranhas, ele amaldiçoava o Estado de Israel. Muitas pessoas levaram muito a mal estas palavras e garantiram que Deus o castigou por elas, com um doloroso câncer nas vísceras, que começou a sofrer desde 8 de junho de 2011 e que lhe causou a morte no 5 de março do ano 2000. 13. 1. Thomas Andrews. Thomas Andrews foi o engenheiro e empresário naval responsável por projetar o Titanic. Este homem vaidoso sentia muito orgulho de ser o escolhido para projetar o transatlântico mais grande do mundo. Quando terminou, ele se sentia tão seguro de si mesmo e do navio que havia realizado que, antes de partir, em sua primeira viagem, um jornalista fez uma pergunta sobre seu imponente navio. O repórter perguntou se ele estava certo de que o Titanic era um navio suficientemente forte, ao que Andrews respondeu de uma forma muito arrogante que nem mesmo Deus poderia afundar seu grande navio. No entanto, isso não foi o que aconteceu. O Titanic, durante sua primeira viagem, colidiu com um iceberg e causou o naufrágio do navio. Este acidente provocou a morte de muitas pessoas, incluindo o engenheiro Thomas Andrews, que estava a bordo do navio. O número de mortos no Titanic foi de aproximadamente 1.500 pessoas, e o comportamento de Andrews no momento do naufrágio do navio foi exemplar. Ele mesmo bateu nas portas de cada cabine para que as pessoas saíssem para salvar suas vidas. E embora lhe tenham oferecido um lugar em um dos botes salva-vidas, ele ficou no navio até se certificar de que ninguém ficou para trás. As pessoas dizem que, de alguma forma, ele mostrou seu arrependimento por ter desafiado a Deus. Antes de terminar, quero convidá-los para o canal do meu bom amigo Luan Palomera, e mais especificamente ao seu último vídeo, no qual conheceremos que segredo se esconde na limusina do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Visite o canal dele, deixe um comentário dizendo que veio por parte dos melhores top 10. E se você gosta do canal dele, não hesite em se inscrever. Deixe um like se gostou e inscreva-se no canal. Siga-me nas minhas redes sociais. Um abraço e até